noite, Guarulhos! Está iniciando mais uma edição do Debate Guarulhos e a gente quer dar um abraço grande aos meus colegas advogados, porque eu também sou advogado, não advogo, mas sou advogado, tenho a minha inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil, né? E quero parabenizar a todos os advogados do Brasil, né? Em especial de Guarulhos, que neste dia todo especial, onde a classe tem, de uma maneira toda positiva, buscado de maneira transparente o direito do cidadão. A você, advogado, a você, advogada, meus parabéns e boa noite. Com Lucas Braga, um aniversariante que amanhã faz aniversário, Lucas Braga, hein? Tá aceitando presente e bolo. É só mandar para a TV Guarulhos no Facebook do Guarulhos em Destaque para você acompanhar toda a nossa programação de segunda a sexta às 20h30, tanto no Facebook quanto na TV Guarulhos, canal 3 NET, canal 508 da Vivo TV. E você perdeu o programa geral, vai no YouTube, que já vai estar disponível. Terminando o programa aqui, você tem toda a entrevista disponível. Vamos aos destaques do portal guarulhosendestaque.com.br. Causar acidente de trânsito embriagado renderá prisão em flagrante, prevê projeto no Senado. Prefeitura e Farmaconde retomam parceria e realizam uma ação sanitária em Guarulhos. Causar acidente de trânsito embriagado renderá prisão em flagrante. Essas e outras informações no portal que tem mais de 110 mil visualizações. Obrigado, Lucas Braga, aniversariante da semana. Boa noite, senhor do Grupo Lumar, meu amigo Daniel Viso. Boa noite. Boa noite, Geraldo. Boa noite a todos vocês que nos prestigiam com a sua presença e estão aqui diariamente com o Geraldo Júnior. Daniel, a gente sabe que a terceirização, nesse momento de pandemia, é um mercado que vem crescendo. Muitas empresas trabalhando de forma remota. Como é que você avalia o crescimento da terceirização, mesmo em época de pandemia? O empresário encontrou na terceirização uma maneira de fazer uma melhor gestão da sua empresa? Geraldo, a gente tem que destacar dois pontos, né? Um, que é importantíssimo, é que a terceirização no Brasil, ela é legal, ela é ampla, ela é irrestrita. Hoje nós não temos no nosso país aquela limitação de objeto fim e objeto meio. Eu digo hoje, mas isso desde 31 de março de 2017. Esta lei foi sancionada pelo presidente Michel Temer, né? Teve como relator deputado Laércio Oliveira, meu amigo, meu camarada, excelente pessoa. Lutamos aí 20 anos para a aprovação desta lei. Pois bem, a questão da terceirização em si, em momento de pandemia, eu não sei precisar para você, Geraldo, se empresas estão contratando mais ou empresas que também tinham atividades próprias estão alterando, né, a forma do trabalhador produzir, né? Sim. Em vez de estar lá na produção, no meio de produção, está trabalhando em home office. Mas, em algum momento, houve sim um acréscimo de contratação de pessoas, mesmo porque muitas empresas não estavam preparadas, Geraldo, Com certeza. para atender essa demanda, né? E muitas ainda estão se adequando. Então, em razão disso, houve um acréscimo da procura, né, e de contratação das empresas de prestação de serviços especializados. Né? Então, isso aconteceu bastante. Mas está muito aquém daquilo que as empresas faturavam, viu, Geraldo? Agora, é evidente, o Daniel, que hoje no mercado, não é porque você tem uma empresa de terceirização que você está pronto para o mercado. Eu acho que nesse momento de pandemia, você que é especialista no assunto, né,
já está no mercado de terceirização há muitos anos, há mais de 30 anos, conhece, participou da criação do projeto em Brasília, mas hoje, ser especialista na área e não ser, será que quem está contratando, ele detecta isso? Geraldo, eu costumo dizer que existe de tudo, né? Existe aquela empresa que nasceu recentemente, que foi fundada recentemente, mas dentro de padrões e conceitos de qualidade, de especialização, né? Então esse tipo de organização merece nossa consideração, respeito. Sim. E é assim que a gente entende que alguém deve empreender, né? Alguém deve fundar uma organização. Mas, lamentavelmente, nós ainda temos no mercado aventureiros, né? Que se propõem a prestar um tipo de serviço, não são especialistas e acabam aí prejudicando não só o mercado, como aquele que o contratou. Eu costumo dizer que há de existir uma análise criteriosa do histórico dessa empresa, da especialização, se tem certificação, se os funcionários são treinados, se essa empresa tem realmente capacidade para entregar aquilo que ela está se propondo. Sim. Tá, Geraldo? Então, isso é muito importante, né? Então, não é o conceito de terceirização que está errado, é quem está contratando. E, às vezes, também, a gente não pode esquecer que, em alguns casos, quem está contratando também precariza, porque vai buscar o menor preço a qualquer custo, Sim. né? E depois reclama aquilo que recebeu. Isso acontece muito com órgão público, viu, Geraldo? Você vê isso pelo país afora, a modalidade hoje de contratação, hoje, desde sempre, da lei de licitação é pelo menor preço. Sim. Então, e a gente vê verdadeiras barbaridades nesses processos licitatórios. Então, o preço é inexequível, né? É impossível, dentro dos parâmetros normais, que se realize um serviço ou se entregue um produto, e mesmo assim o gestor público compra, né? Sob a alegação de que quem está vendendo disse que vai realizar o serviço. Não vai, né? Mas eu acho que deve haver uma reformatação dessa legislação muito em breve. Eu acho que vai ganhar a população, quem mais vai ganhar com isso, viu, Geraldo? Porque, muitas vezes, o não oferecimento de um serviço de qualidade depõe contra o gestor público, né? Porque a gente fala, como que no Brasil 34% a 37% de imposto e nós não temos uma contraprestação pública eficiente, eficaz, né? Boa, ou de acordo com o que a população espera? Muitas vezes é em relação das más contratações. Estou conversando com o Daniel Vilso, o nosso convidado já chegou, Lucas Braga. O nosso Eduardo Vela pede para ele entrar aqui nos estúdios da TV Guarulhos. Vamos falar de academia, vamos falar desse retorno, tá certo? A retomada do crescimento no Brasil. Muitas academias retornaram, muitas atividades. E eu queria justamente ouvir, convidei também hoje outro empresário do setor de academias, para que pudessem estar levando essa mensagem para você, os cuidados que você deve ter quando você for na academia, né? O distanciamento. As academias têm um protocolo de saúde. Esse protocolo que recebem da prefeitura, seja qual for a cidade, tem que respeitar, porque do contrário fica difícil. Eu vejo muita gente ainda na cidade de Guarulhos não respeitando as normas, principalmente quando vai em banco. Aí tem discussão em banco, né? Tem discussão, por exemplo, no comércio. Já ouvi empresário reclamar de que pessoas, né, não respeitam os protocolos. Aí tem discussão. É absurdo você, num momento como este, não respeitar a pandemia, né? E é justamente sobre esse assunto que eu convidei o empresário do setor, professor de Educação Física, professor Eduardo Vela. Como é que está sendo, professor? Você que tem esse segmento,
Como é que está sendo a retomada? Você que tem é empresário, como é que está sendo a retomada do crescimento? Tudo bom, Geraldo? Boa Pessoal que está noite. nos assistindo, boa noite. A gente está quase um mês, né? Nessa nova flexibilização, né? Junto à prefeitura, a gente conversou bastante com o secretário de governo, com o prefeito, secretário de saúde, né? Sobre a importância da retomada das academias, porém com muita responsabilidade. Sim. A gente propôs então um protocolo, né? Baseado no CREF, baseado na Organização Mundial de Saúde, na Secretaria do Estado de São Paulo, da Sim. Saúde, né? E da Prefeitura, do município. Uhum. E, então, aí foi dada a largada, né? A gente retomou. De fato, as pessoas ainda estão voltando receosas, né? Uhum. A gente teria que ter uma ocupação de uns 30%. Eu acho que a maioria das academias é isso que Estão respeitando? respeitando, né? E, de fato, aquela palavra que se usa muito, né? As palavras, né? O novo normal é uma reestruturação da pessoa que vai utilizar a academia também, entender que hoje nós temos alguns protocolos e que a pandemia está aí, né? Chegamos aos 100 mil casos de mortes. Se eu não me engano, ontem a prefeitura lançou 82% das UTIs, né, ocupadas. Então, assim, estamos sim num novo momento. Mas, contando com as asepsias que tem, né? Álcool em gel na entrada, termômetro, tapete sanitizante, distanciamento, né? Várias academias tiveram que tirar os equipamentos, né? Para poder espaçar, para que as pessoas pudessem usar. As aulas coletivas ainda não estão totalmente liberadas, né? Que são as aulas de dança, de treinamento funcional, né? E aquelas que estão ocorrendo com uma ocupação mínima e com distanciamento de quase 2 metros de distância, né? O espaço que até o CREF, a Organização Mundial de Saúde, propõe é que seja 6,25 m da distância dos aparelhos, né? E 1,5 m, 2 metros do professor para com o aluno ali, né? Sem contato, sem troca de material, né? Sem alguns treinamentos se troca material, né? Entre aula, essa proibição. Logo de entrada a gente já tem o grupo de risco, né? Que são os idosos, que estão com os planos congelados, né? A gente tem até alguns, né? Pô, Edu, quero voltar. Eu falo, justamente como um profissional da saúde responsável, eu tenho que te orientar, né? Agora, professor, lá você tem campo, né? Você tem logo espaço para campo de futebol e também tem restaurante, não é isso? Isso. As duas coisas, por exemplo, o que o protocolo fala em relação a jogos? A gente já esteve aqui várias vezes conversando sobre as academias, né? Isso. Eu, de fato, tenho um centro esportivo, né? Que é a Velho Esporte, ali o centro esportivo FIG Unimesp, né? No Anel Viário. E, então, assim, nós estamos apostando muito nas atividades ao ar livre. Tá. Então, o espaçamento eu consigo, né? Num campo de 80 por 50, espaçar muito as pessoas, né? Então, a gente está ao ar livre. E o restaurante, 30% de ocupação, né? Então, as mesas estão bem separadas e o jogo ainda não está liberado, né? Jogo de futebol em si, Não está a gente liberado. não tem essa liberação. Nós temos alguns treinamentos que cada um no seu, como aquela música antiga, né? Cada um no seu quadrado. Né? Hoje está bem assim, então a gente delimita os espaços para que as pessoas possam estar ocupando, todos de máscara, né? Sempre. Tanto o professor como todos os alunos. Muitos se adaptaram, né? Sim. Tem até uma discussão, pô, máscara, eu não me sinto bem, mas acabou se adaptando, né? A gente orienta que se renove essa máscara. E como é que você está vendo aí a reabertura dos parques? Você acha que São Paulo já tinha liberado os parques, Guarulhos começou ontem, segunda-feira. Como é que você vê essa liberação? Eu acho normal, porque o governo do estado liberou metrô, nunca parou. Né? Você quer mais gente lotada e gente mais próxima do que... E ninguém respeita distanciamento no metrô. Mande uma foto se alguém está distante no metrô. Mande uma foto de ônibus. Ninguém está. Por favor. Não é verdade isso? Essa relação que a gente faz, os parques já teriam até que ter sido abertos lá atrás. Não tenha dúvida. Mas nós abrimos agora e uma única discordância que eu tenho, e eu entendo que os horários são diferentes, assim como na academia, né? Sim. De tudo isso, a gente tem 6 horas de utilização, né? Então a pessoa às vezes opta por os horários de pico, na tarde fica fechado. Mas o parque que a gente abre às 7, se eu não me engano, das 7 às 16 horas, na minha opinião, você teria que ir ao contrário, né? Dar maior possibilidade de horário para poder
espalhar mais a utilização do parque, né? Sim. Eu que trabalho ali no parque, né? A nossa assessoria de CrossFit é lá dentro. A gente... eu chego lá às 6 horas da manhã, tem gente que já está lá treinando. Então, às vezes, se você, né, libera um pouco antes e mais tarde, você espalha mais a utilização do parque, né? As atividades coletivas não estão ainda disponibilizadas, né? Que é as atividades que é o formato do que eu proponho lá, que é treinamento funcional. Então, assim, as assessorias de corrida sem grandes aglomerações, as pessoas ainda caminhando, né? Mas eu acho que a gente tem que ir nessa linha, né? Porque a atividade física é um bem necessário para que a gente possa, justamente nesse momento, né? Tá tendo uma prática de atividade física, o corpo se manter saudável. Mas por mim, tinha que espaçar um pouco mais os horários para justamente espalhar mais as pessoas, né? Ter mais opção. Tá certo. Estou conversando com o professor Eduardo Vela, que é empresário, tá certo? E dizendo os protocolos do seu segmento. No caso dos condomínios Daniel Viso, você está tendo muitas dores de cabeça? As pessoas estão respeitando os protocolos da saúde nos condomínios? Sim, antes de mais nada eu vou colocar um pitaco nessa questão da ausência do poder público. Isso em todos os locais. Nós estamos em Guarulhos, aqui em Guarulhos também tem, porque eu tenho presenciado isso. Não adianta abrir parques e não dar segurança para a população. Acontece em feiras, as feiras livres funcionam normalmente, a população usa máscara, está tranquilo, mas não existe totens para asepsia da mão no começo e no final, ausência total de fiscalização. E quando não tem ausência de fiscalização, o fiscal se sente, às vezes, não está confortável para agir, porque ele não tem um apoio, né? A gente vê que essa pandemia trouxe algumas questões importantes para serem analisadas, como a questão dos banheiros químicos, né? Ou em qualquer evento aí você trabalha com isso, tem banheiro químico no local. Você vai não existe aqui em Guarulhos um projeto para isso e isso. Eu estou aqui em Guarulhos há 30 anos, nunca vi. Mas eu acho que isso são coisas que a própria pandemia está nos ensinando. Bom, voltando para a questão dos condomínios, no começo foi muito difícil, viu, Geraldo? Eu atuo na área de segurança, vigilância, patrimonial, controle de acesso, recepção, atendimento, né, em condomínios. E diria que em fevereiro, final de fevereiro, a partir de março, foi muito difícil para a conscientização da população. Ninguém entendia. Vamos lá, no primeiro momento todo mundo ficou recluso, mas tinha a questão das crianças que não podiam ir mais para a escola, depois todas as áreas comuns não estavam liberadas, né? Então foi um pouco difícil a questão da conscientização. Hoje já um consenso por famílias poder utilizar áreas comuns. É evidente que salão de festa, grandes aglomerações não, mas para que você faça banho de sol, até para os idosos em alguns casos específicos, porque tem condomínio que só tem idoso, né? Sim. Então, assim, e tem muito condomínio que só tem idoso. Então, a gente tem programas específicos para isso. E também houve uma nova formatação na questão da higienização do próprio condomínio, dos condomínios, para as áreas comuns, a utilização de novos produtos, a validação, né, de equipamentos e produtos, tudo isso para dar maior tranquilidade e para que o usuário do condomínio também se sentisse mais seguro, né? Vamos combinar que, em que pese, eu sempre comentar que muitos anos atrás, as pessoas fumavam em avião. Sim. Metade para frente podia fumar, metade para o fundo ninguém fumava. Sim. Então quer dizer que não tinha fumaça lá no fundo. Então, sou meio cético com essa questão de 2 metros, 1 metro. Então, mas não sou médico, não sou cientista. Não é especialista. Não sou especialista. Tá certo. Mas a gente tem trabalhado bastante para oferecer para os nossos clientes, para toda a população, que é de melhor nesse momento de pandemia. Estou conversando com o Daniel Viso, CEO do Grupo Lumar, e também o professor Eduardo Vela. Eu vou fazer um intervalo de 1 minuto e 30, daqui a pouco a gente volta.
Grupo Lumar, soluções integradas na prestação de serviços especializados. Tradição e tecnologia em segurança e terceirização. Portaria, controle de acesso, manutenção predial, limpeza e conservação, vigilância patrimonial, escolta armada, segurança pessoal, facilities de recepção, qualidade, credibilidade e transparência a serviço de você e da sua empresa. Entre em contato e solicite uma cotação. Acesse grupolumar.com.br. Nada melhor do que viver de forma tranquila e segura, no conforto de nossa casa com família e amigos. A Vila Nova é uma empresa com mais de 10 anos de experiência, cuidando exclusivamente de condomínios, com profissionais experientes para que você, síndico, organize as finanças, controle as despesas e combata a inadimplência através de moderno sistema digital. Acesse vilanovacondomínios.com.br e faça sua cotação agora mesmo. Nossa casa é o nosso melhor lugar, onde descansamos e compartilhamos momentos de lazer e bem-estar. A Local Novo oferece as melhores opções de imóveis para alugar ou comprar em São Paulo, Guarulhos e região. São várias opções para quem precisa se mudar ou para quem precisa colocar um imóvel à disposição. Sua família merece um local novo. Acesse localnovoimóveis.com.br e conheça a melhor opção para você. Estamos de volta com o Debate Guarulhos. Olha, quero avisar para as mamães que esta semana, até sexta-feira, vão encerrar as inscrições para o concurso Miss Guarulhos. Tá certo? Termina na próxima sexta-feira. Tem um link lá no site da Prefeitura, onde você vai encontrar todas as informações. Portanto, encerra na próxima sexta-feira, conhecido como dia 14, o concurso para Miss Guarulhos 2020. Agora, você que está em casa, nas redes sociais, estamos no Debate Guarulhos, estamos comentando a respeito da retomada. Eu ouvi essa semana o governo Dória dizendo que grande parte das escolas poderiam retornar. E aí um pai chegou e disse, tá bom, e piolho, vai acabar quando? Nervoso porque já existem algumas pesquisas, e eu estou aqui com dois professores, um está aqui, o outro daqui a pouco vai participar, que há um desafio muito grande por parte dos pais, porque a criança está ficando triste em casa, né? Porque nos primeiros 30 dias tudo era alegria. Mas agora os pais já não sabem o que fazer com uma criança de 6, 7 anos em casa. Olha, eu tenho 2 netos. Eu vejo o desafio do meu filho e da minha nora, né, de como conciliar a atividade escolar, porque no caso da escola do meu neto, estão trabalhando home office, está tendo aula, mas nem todas as escolas estão assim. Enfim, professor, você acha que o limite do adolescente, da criança, do professor, nesse quesito home office, já esgotou? Esses dias eu estava até vendo meu filho fazendo aula, né? E a professora tentando acalmar a molecada, que eles começaram falar no chat com o outro. Ó, pessoal, não é para agredir o amiguinho no chat do colégio. Eu falando com outro professor, falei, a gente precisa fazer uma live dessa, que é Contos da Pandemia. O aluno entra, né? Entra na aula, dá o check-in, vamos dizer. Sim. Desliga a câmera, porque tá, professor, tô com o cabelo meio... E volta pra dormir, né? E fica lá, né? Acaba a aula, tem 10 online. Né? Porque essa dinâmica, assim como eu falei, tudo é muito novo, né? Eu tô com 3 crianças em casa, né? 3? Um de 2, um de 3 e um de 9. Esse de 9 é o que tá fazendo as aulas online, né? Assim, eu vejo que as professoras, de fato, chegaram no limite de se reinventar, né? Nossa profissão já tem como característica isso, né? Se reinventar, e é glorioso o que elas vêm fazendo, mas essa relação, de fato, principalmente para a molecada, vem se tornando cada vez mais cansativa, né? Porém, também o retorno, a gente tenta imaginar como será, né? Porque às vezes a gente tem como referência uma escola, né? Quando a gente pensa no sistema de ensino, assim como da cidade ou do estado, são muitas crianças voltando de fato aos colégios, né? Então, assim, eu sinto que vai ser difícil a retomada. Porém, concordo com você. A gente está entrando nesse limite de reinvenção, de readaptação
e do aluno, né? Porque, de fato, o meu filho usa bastante o videogame, YouTube, mas na aula ali, no controle que a professora tem da molecada, e que ela faz ali verdadeiros milagres, é complicadíssimo mesmo. Professor, a gente sabe que o maior desafio de uma sala de aula tem sido aí um planejamento, né, escolar. O desafio do professor hoje é manter a atenção do aluno, a sua própria atenção, porque o professor também é um ser humano, né? Como lidar com essa situação? Será que o professor vai passar também no psicólogo? Hein? Eu acho que a nossa área, ela já estava numa tendência de atingir a tecnologia, né? Uhum. Professor que não... A minha área é magnífica, né? Educação física, eu falo que eu já entro na sala com uma abertura para os alunos maiores, né? Porque depois eu levo para quadra, enfim, a gente já tem todo um outro recurso. Mas o professor de sala de aula, ele já tinha que se reinventar e transformar aquele ensino compartilhado, eu falo, né? Sistêmico, que já não é mais, né? Já tinha que se adaptar e tentar a atenção do aluno. Com a tecnologia, muitos professores, a própria conexão dentro de casa não é boa. Ele também tem a sua vida pessoal, às vezes ele tem filho, ele também tem marido, ela ou ele, né, tem os seus afazeres. Então, esse cenário que a gente imagina o professor sendo youtuber não é na prática o que acontece, né? Até porque a pandemia veio para deixar claro isso e acelerar o processo. Sim. Mas era um processo que estava acontecendo, a gente teve que acelerar. Então, o professor não é o youtuber, o professor não é circo, né? A gente tem sim que transformar a sala num grande... Na aula, num grande espetáculo. E ele tem um próprio limite, né? E ele tem um limite tecnológico, às vezes mesmo, né, Geraldo? Sim, tanto o próprio aluno, né? Não tem a gente vê casos de aluno que está indo na padaria, está indo no vizinho, porque não tem uma conexão boa. Verdade. Imagine, né? Se numa conversa nossa de celular com uma conexão ruim já é difícil, numa sala com 15 crianças, 20... Como será? Como será? Como professor, né? Daniel Viso, doutor Daniel Viso, aliás, parabéns pelo seu dia de advogado também, esqueci, tem aqui hoje o dia... que se comemora o dia do advogado, já abriu o programa parabenizando toda a categoria dos meus colegas advogados, também sou advogado. Doutor Daniel Viso, assim como na escola, o condomínio de uma maneira geral teve que se reinventar. Por quê? Não pode usar a piscina, não podia usar as academias, agora sim que pode usar. Mas qual foi, você como senhor de uma das maiores empresas de terceirização de São Paulo, como é que você tem recebido o relatório da sua equipe de gestão no quesito comportamento no condomínio? Eu já tinha comentado que todos tiveram que se adequar e o processo foi um pouquinho lento. Houve, por parte de moradores, síndicos, gestores, administradores, no começo, embates, houveram embates, discussões, brigas, mas eu acho que o que ocorreu é que na sociedade condominial a solidariedade prevalece. Sim. Em que pese a gente está presenciando que em alguns momentos houve aumento aí de discussão entre casais, de brigas, desinteligências, ou daqueles garotos também que são incipientes à norma, né, social, e que o pai não consegue segurar ele dentro de casa, mas eu diria que em 100% do local onde a nossa organização presta serviço, isso está meio que pacificado. Mesmo porque, em ocorrências que a gente refutar grave, a gente tem contado muito com a Polícia Militar, com os organismos de segurança que não é que eram omissos, é que não viam essa questão da ocorrência ou dissidência dentro de condomínio como algo a ser tratado mais de perto. Hoje aumentou, então a própria Polícia Militar se adequou e está dando uma pronta resposta muito boa. O que eu tenho a dizer, Geraldo, complementando, se meu colega me permite, é que o Brasil viveu desde sempre uma
estrutura educacional que perdura aí Sim. 70 anos. E nós tivemos que mudar isso em 4 meses. Isso não funciona aqui no Brasil, não vai funcionar em lugar nenhum do mundo. Nós estamos falando em Guarulhos, que é uma cidade-estado. Nós estamos aqui em Guarulhos, tem todos os meios. Eu acho que não tem local que não tenha. Em Guarulhos, uma cidade de 1.340.000 ou 1.400.000 habitantes, todo mundo tem internet. Mas a realidade do país não é essa. Né? Nós temos aí que perceber que esse modelo não serve para o Brasil. Sim. E nós vamos ter que retomar, encontrar uma forma de nos adequar e esperar um pouco essa questão da pandemia. Isso tem que passar. É uma relação de tempo, né, Geraldo? Sim. Então, assim, ninguém está perdendo um ano. A gente vê muito falar, meus filhos perderam o ano. Não. É assim. Algo atípico. Então, é assim. Nós começamos de novo. Porque o bem maior é a vida, né? Não tem a dúvida. integração. E temos que parar de pensar que esses modelos como o colega comentou, o professor não é youtuber, né? Sim. Então, isso é importante. É mostrar que este modelo, ninguém faz um modelo global, nacional, em 3 meses. Sim. Depois vai sacrificar o professor ou o instruendo, o aluno, né? Isso a gente tinha que pôr na consciência que todos temos que enfrentar isso e esse ano começa o ano que vem. PT saudações. Estou conversando com o senhor do Grupo Lumar, Daniel Viso, e também o professor Eduardo Vera. A gente está indo para o bloco final. Daqui a pouco vou conversar com o professor Cleiton Frax, já está aqui. Você entende que esse ano, para tirar da agenda, é um ano de se reinventar, como vocês já disseram aqui, mas fica o grande desafio. Como será, não num programa da Globo, mas como será as atividades, né, de bem-estar para o corpo, a partir desse retrato falado que chama pandemia? Geraldo, eu acho que não é um ano pra gente tirar né? Já tem até um humorista que ele falou, em 2020, o que nós aprendemos? Aprendemos ele lavar a mão, usar máscara, esquece, passa pro próximo. Eu acho que é um ano de reflexão mesmo, sabe assim? É um ano gnóstico, é um ano que a gente possa, sabático, como dizem, né? Que a gente possa parar para refletir. Na nossa área, na minha área de saúde, né? E aí eu, de fato, quando a gente foi colocado nos serviços essenciais, a gente alcançou um outro status, né? Espero eu que as pessoas passem a entender que fazer uma atividade física, ter hábitos saudáveis, faz parte da nossa rotina, assim como pentear o cabelo, tomar banho, escovar o dente, sabe assim? Espero eu que as pessoas entendam que quando a gente não tem tempo para fazer atividade física, a gente está perdendo tempo, né? Então tem alguma coisa errada na sua vida que você não tem tempo para dedicar 1 hora do dia, talvez, a uma atividade para você. Né? Eu sempre falo que o começo é difícil, o primeiro mês é difícil, mas a gente tem sim que incorporar hábitos saudáveis na nossa vida. Eu já falei aqui em outros programas, uma boa alimentação, atividade física, um bom descanso e para quem tem espiritualidade, um momento que você possa meditar e entrar em contato com algo divino, né? Independente da crença, né? Então assim, eu acho que ficou um pouco essa reflexão em que quanto mais a gente estiver saudável, e aí o conceito de saúde num plano mais global, né? Um bem-estar físico, social, emocional, e eu falo financeiro, espiritual, enfim, a gente tem mais chance de sobreviver não só a uma pandemia, mas a outras bactérias, vírus, enfim, que o mundo possa, né, produzir, até falando desse tamanho de desmatamento e esse impensável, né, política de desmatamento, de não preservação do meio ambiente, e que a gente não sabe o que possa acontecer. Mas com o corpo saudável, nós estamos, acho que, indo de encontro aos nossos instintos animais, que é nosso corpo, né, que hoje a gente está nele, mas que a gente tem que preservar. E a atividade física, aí puxando a sardinha para o meu lado, eu acho um excelente caminho. Né? Professor Eduardo Vera, obrigado, uma boa noite para você e até uma próxima oportunidade. Boa noite, um abraço a todos vocês, obrigado aí pela audiência. Obrigado. Eu vou fazer um intervalo de 1 minuto, daqui a pouco a gente volta com o professor Cleiton, falando aqui o que iniciativa a rede de academias adotou para reduzir os impactos negativos da crise do coronavírus. Essa pergunta você vai ouvir a resposta daqui a pouco. Eu volto já.
Soluções integradas na prestação de serviços especializados. Tradição e tecnologia em segurança e terceirização. Portaria, controle de acesso, manutenção predial, limpeza e conservação, vigilância patrimonial, escolta armada, segurança pessoal, facilities e recepção. Qualidade, credibilidade e transparência a serviço de você e da sua empresa. Entre em contato e solicite uma cotação. Acesse grupolumar.com.br. Estamos de volta com o Debate Guarulhos das redes sociais. Lucas Braga, cadê o Facebook do Guarulhos Destaque para você curtir, compartilhar de segunda a sexta às 20h30 na TV Guarulhos, canal 503, aliás, canal 3, né, da NET, e canal 508 da Vivo TV. Facebook na tela. Perdeu a entrevista? Terminou? Está no YouTube. Boa noite, professor Cleiton Ferreira. Como é que vai? Tudo ótimo, graças a Deus. Obrigado em aceitar o nosso convite. Primeiramente, mais uma vez agradecer a presença aí, né, Da entrevista no programa. Da entrevista do programa aí, o espaço. Deus, esqueci o espaço que você sempre oferece para as academias aí, sempre oferece para o esporte de Guarulhos, eu acho bem importante isso daí. Então, estamos precisando, né, desse canal aberto para o pessoal entender o que vai acontecer agora daqui para frente, né? E aí, surgiu perguntas nas redes sociais que eu não falei que ia trazer para você, e a pergunta que veio é o seguinte: que iniciativa sua rede de academias adotou para reduzir os impactos negativos da crise do coronavírus? Bom, vamos lá. Meu nome é Cleiton, né, Cleiton Braga, eu sou sócio proprietário de uma franquia recém-lançada, né, a KM Fit, através do Núcleo de Academias de Guarulhos. A gente veio aí discutindo antes da pandemia alguns problemas que as grandes redes estavam trazendo para as academias de bairro, né? E dentro disso daí, a gente conseguiu desenvolver uma estratégia, trazer totalmente uma inovação para as academias de bairro, para fazer com que as academias tenham mais visibilidade aí perante os alunos e ser mais valorizado, né? Porque hoje em dia a academia de bairro, ela tem um pouquinho aquele negócio do cara ainda não consegue fazer uma manutenção legal, não consegue ter um financiamento legal para fazer uma reforma na academia, e a gente com o núcleo de academias e agora com o pré-lançamento da KM Fit, né, para ajudar todas essas academias de bairros. E logo em seguida aconteceu a pandemia, que a gente já veio aqui, falou em outros programas sobre a retomada, né? É assim, Geraldo, hoje as academias, tanto as academias quanto os boxes de crossfit, os estúdios, foi uma limitação de 30%, né? Então a gente não está conseguindo atender o que de fato a atividade física ela tem dentro desses estúdios, dentro das academias, dentro dos boxes. Essa pandemia obrigou você a rever o modelo de gestão? A gestão, ela hoje, ela permanece assim, de uma maneira mais enxuta, né? Então, uma academia do porte da KM, que tem 2.000 metros quadrados, então tinha uma quantidade maior de aluno, uma quantidade maior de colaboradores. Hoje a gente conseguiu limitar, até porque aí vem as regras da prefeitura, do governo, enfim, de trabalhar com 30%, 3 horas de manhã, 3 horas da tarde. Junto com o núcleo, a gente desenvolveu uma estratégia para tentar manter os alunos treinando, tanto fora quanto dentro. A gente continua, muitas academias ainda continuam com as aulas online. Então essa parte administrativa, essa gestão, ainda a gente está permanecendo, bastante academia está permanecendo com essa gestão de dar aula online, né? E dentro da academia a gente está tentando fazer o máximo possível para atender todos. Ainda vou pedir aqui uma colaboração para quem ainda está indo para a academia. Está tendo muita dificuldade, as pessoas ainda não querem usar máscara, ainda estão achando que isso é uma besteira, que a pandemia já acabou. A pandemia não acabou ainda tem gente ainda, né? Infelizmente os números comprovam, né, que tem gente morrendo ainda, né? Tem gente se infectando, e a gente com a atividade física está tentando fazer com que as coisas melhorem, principalmente a parte de imunidade. Então qual que foi a retomada? Sim, chegou dentro da academia, tem toda a especificação, tem tudo, tem a parte de álcool em gel, tem a parte de higienização, tem toda a parte de cuidado que os professores estão tendo dentro da academia. Isso é muito importante. Exatamente também dentro dos boxes, que é uma coisa um pouquinho mais, assim, limitada, né? Porque o espaço do box, do estúdio, é bem menor do que o de uma academia. Né? E eles também estão tendo, graças a Deus, estão sendo muito elogiados aí. Todas as academias de Guarulhos estão de parabéns.
Os estúdios estão de parabéns, está atendendo toda a determinação que foi pedida pelo prefeito, até a parte de protocolos que a gente colocou lá dentro da prefeitura. Fizemos parte aí de uma ação grande aí para tentar ajudar até a própria Secretaria de Esporte, a prefeitura, para ajudar nessa parte de retomada das academias de Guarulhos. Estou conversando com o professor Cleiton Felix, enquanto o nosso CEO aqui foi tomar um gole d'água, a garganta não está fácil não, nessa poluição. Daniel Viso, nessa fala do professor é uma experiência diferenciada, porque na academia muitas pessoas, né, estão próximas. E algumas, como bem frisou o professor, ainda acham que não deve usar máscara. Esse tipo de comportamento, esse tipo de preocupação que o professor Cleiton teve, vai de encontro a algumas situações no condomínio, onde pessoas recebem orientação para não utilizar determinado espaço, mas mesmo assim insiste, serve de referência? Serve, Geraldo. Eu diria que nós atuamos na indústria, comércio, condomínios comerciais, residenciais, academias. Nós temos trabalho de office clean em grandes redes de academia. Sim. Também mudamos procedimentos. Tem um grande problema com a carga horária de profissionais. Nós tivemos, evidentemente, nossa carga horária, a quantidade de profissionais contratados também muito reduzido. O governo federal, no primeiro momento, ajudou bastante com essa questão da redução da jornada e também de salários, mas medidas provisórias importantes perderam validade. Sim. Né? O pessoal briga lá em cima, quem sobra para nós aqui embaixo, que estamos gerando a economia. Sim. Mas existe sim, Geraldo, em todas as atividades. Seja na indústria, nós prestamos serviço, atividades de transporte, modal, logística, nós prestamos muito serviço. Condomínios comerciais também voltaram muitos por conta de consultórios, escritórios. E o grande problema é aquela pessoa que é insensível à norma. E você tem que tratar esta pessoa de maneira a que ela também não fique agressiva, ou que ela depois não vai falar que ela que foi agredida. Sim. Então, existe uma parceria entre a nossa organização e todos os nossos clientes, quem nos contrata. Na questão de academia, tem muito essa questão. Em algum local nós prestamos serviço também, a medição de temperatura para todos. E aí que está, quando aquela pessoa ela chega num determinado local, está lá o controlador de acesso, está lá a recepção, ou vigilante, alguém vai medir essa temperatura, viu, Geraldo? E essa pessoa está com uma temperatura elevada. Então, qual é o comportamento que se tem que adotar para esta pessoa? Como pedir para que ela se retire? Ou como encaminhar ela para algum local? Então, cada setor, cada segmento tem um procedimento. E é evidente que, em alguns casos, nós também estamos aprendendo, né? Mas eu diria que 95% da população entendeu. O problema são os 5%, né, Geraldo? Que dá trabalho. E dá muito trabalho. Esse é o Daniel Viso, especialista e CEO do Grupo Lumar, especialista em terceirização em condomínio. Cleiton Braga, da Academia Fit. Como ficar o mercado de fitness depois do fim da pandemia? Bom, eu vou só dar uma retomada no que o doutor falou. É importante explicar que foi colocado um protocolo, assim, a pessoa, vou explicar, vou desenhar como que se entra dentro de uma academia, né? Então você entra primeiro, faz toda a parte de higienização, tanto na parte da mão quanto na parte do pé, tem o tapete, né? A gente coloca o produto lá, a pessoa faz a higienização do tapete, depois ele seca o pé. Assim que ele chega até o balcão, ele tem tido o medidor de febre dele, então se ele estiver acima de 37 graus, ele possivelmente a gente pede para ele retomar, né, e voltar para casa, ou se estiver dentro dos 36, tranquilo, a gente deixa ele liberado para treinar. Não, por enquanto não teve nenhum problema, até porque a gente tem um contato enorme com as academias de Guarulhos, os boxes, os estúdios, e ainda não teve nenhum problema de alguém chegar com febre lá. Graças a Deus. Né?
E isso está tranquilo com relação a isso daí. O maior problema é a resistência de atender o novo. O novo está meio complicado para eles poderem entender o que está acontecendo, né? Voltando à parte da retomada, tá assim, sensacional, tá ótimo. O público mudou muito, o público das academias mudou muito. Então hoje a gente não tem mais aquele público acima de 60 anos, as crianças também. Nós estamos pedindo para esse tipo de público não comparecer à academia até o primeiro momento, né, por conta de uma restrição também, e pedindo para os idosos colaborar. Os idosos, eles são bem assim sistemáticos, né? Eles querem fazer as coisas porque eles têm o tempo livre para poder, e a gente está tentando pedir para eles respeitar o máximo possível, para ver se a gente consegue passar isso daí tranquilo. Por enquanto, agora, nesse momento, tá tranquilo. Tá todo mundo respeitando. Temos esses 5% que, felizmente, não tem como a gente brigar. Estamos tomando algumas estratégias até para, através de dar uma bronca, mas fazer como brincadeira, né? Às vezes um aluno está sem a máscara correndo na esteira, aí a gente cola um selinho nele do vírus, fala, ó, tirou a máscara, pegou o vírus. Aí automaticamente ele já puxa a máscara. Que bacana. Então são coisas que eu acho que a nova realidade precisa se adaptar, né? E deixar um pouco de ser um pouco assim, agressivo, brigar, deixar de ser uma coisa chata para ser uma coisa legal e conscientizar, que é o que exatamente que o nosso professor Eduardo Vela estava falando, é se reinventar, né? Tem professores ainda que chegam ali um pouquinho mais, né, bravo, pô, coloca aí, por causa do cara tá falando alguma coisa, o vizinho tá reclamando, mas a gente está tentando mudar todo esse formato de uma maneira mais agradável. Né? Boa. Essa é a palavra, agradável. Agradável. Agora, Daniel Viso, você que dá no Mar Segurança, eu imagino o comportamento de um condomínio que tem feira. E aí? Existem alguns condomínios que alguns são tratados como super condomínios. Sim. E outros como condomínios clubes. E alguém inventou que feira poderia ser feita dentro do condomínio. Condomínio, é isso. No primeiro momento é evidente que isso também não foi... ele foi excluído da rotina, esse tipo de atividade. Agora estão sendo retomadas. E também com toda a problemática da distanciamento entre as barracas, o pessoal de condomínio também usando álcool em gel, todo mundo de máscara. E depois de tudo isso, a limpeza, você precisa de todo o local. Então, nós criamos protocolos diferentes, né? E, obviamente, a sugestão foi para que não tivesse esse tipo de atividade, mas nós iríamos prejudicar talvez a sociedade condominial e também o comerciante. Sim. Então se encontrou um meio termo, né? E diminuir o número desses profissionais que vão oferecer os seus produtos no condomínio, mas agora está tranquilo. Tudo demandou um pouco de tempo para que a gente pudesse traçar novas estratégias e, em conjunto, encontramos o melhor caminho. Eu acho que não existe outra maneira, né? E não dá para inventar a roda. É assim mesmo e em todo o segmento e contando com a cooperação, colaboração e solidariedade. E aí nós vamos seguir e ultrapassar esse momento e se tiver que ficar mais 4 meses, 6 meses, 1 ano, nós vamos chegar lá. Nós somos produto do meio. O ser humano é um negócio... É por isso que nós somos dotados de inteligência, né? Doutor Daniel Viso, senhor do Grupo Lumar, é sempre um privilégio. Quando o papo é agradável, como bem disse o professor Cleiton Braga, o tempo passa rápido. Todas as terças-feiras você tem aqui um especialista que fez parte da criação da lei de terceirização. Daniel Viso, muitíssimo obrigado, meu irmão. Eu que te agradeço aí ter aprendido um pouco sobre a academia, né? Foge um pouco a gente atua mais na área de limpeza e segurança nesses grandes conglomerados. Deixo aqui meus cumprimentos, felicitações a todos os advogados, esses profissionais
Eu brinco que eu sou advogado frustrado, eu sou bacharel. Uhum. Atividade empresarial me impede de atuar na área, mas eu tenho profunda admiração e respeito. Hoje, logo pela manhã, eu felicitei aquela que eu refuto ser a melhor advogada que eu conheço, mais competente, mais dedicada, minha esposa, claro, né? Sim. Doutora Elisete, né? Parabenizando a ela em nome dela, a todos os advogados do nosso país. Tá certo. E obrigado por mais esse convite, né? E espero estar aqui muitas outras vezes. Eu não tenho dúvida. Um grande abraço. Cadeira cativa, Daniel Viso, o nosso especialista em terceirização, sabe tudo. Professor Cleiton Braga, da Academia FIT, as suas considerações finais. E vamos tentar trazer aqui o professor, pelo menos uma vez por mês, para tirar suas dúvidas e trazer um retrato falado das academias. Mais uma vez, Geraldo, obrigado pelo convite, né? Tá aqui sempre participando aí da retomada, né, dessa pandemia. Quem quiser seguir as redes sociais do Núcleo de Academias de Guarulhos, tá? Então tá @Núcleo de Academia GRS, tá? Ou também me seguir nas redes sociais, Cleiton Braga 19, Tá. né? Especialista em estratégia de retomada das academias aí, até para poder tentar ajudar as academias de bairro, né? Que esse é o nosso forte. Eu quero aí agradecer todo mundo aí que vem aí participando, que vem colaborando, que vem trazendo novidade, que principalmente você que está trazendo essa novidade agora de fazer com que os condomínios, as academias, os estúdios, o Eduardo Vela, que tem um projeto fantástico aqui em Guarulhos de esporte, né, junto com a Prefeitura de Guarulhos. E eu agradeço mais uma vez e pode sempre contar com a gente aqui para poder estar fazendo a participação e trazer a novidade aí para os telespectadores. Muito obrigado, professor Cleiton Braga, da Academia FIT. Lucas Braga, o aniversariante da semana, amanhã completando. Quantos anos, Lucas, amanhã? 23 anos. Brother. O xerife lá do Jardim Marilena. Forte abraço, feliz aniversário. Amanhã é sua folga, com certeza. Mas vai aqui o abraço desse brother aqui e de todos os convidados no dia de hoje aqui. Parabéns, a esse profissional, simplesmente nota 10. Parabéns. Lucas, meu amigo Braga, que eu perguntei no nome, mas você é parente do Lucas Braga? Esse nome, eu sei que você é primo do Roberto Carlos. Depois dessa, eu sou Geraldo Júnior. Boa noite, até amanhã.